Por mais de 40 anos, Bob Proctor tem se dedicado a ajudar as pessoas a criarem vida com abundância, prosperidade nos relacionamentos e grande desenvolvimento espiritual. Eu lhe daria nota 10 se eu fosse um árbitro das Olimpíadas. Sua apresentação é energética, envolvente e realmente interessante. Bob Proctor sabe como ajudar, porque ele vem de uma vida de falta e limitações. Foi muito fácil de entender, muito motivante. Ele faz você querer ouvir tudo o que ele tem a dizer, muito informativo. Em 1960, ele estava no ensino médio, sem perspectiva, com uma série de empregos ruins e um futuro nebuloso à frente. Até que um livro chegou às suas mãos, Napoleon Hill, Pense e Enriqueça, que plantou a semente de esperança na mente de Bob. Eu estava caminhando adormecido até ser desperto. Ele tem muita energia, é uma pessoa cheia de vitalidade. Em poucos meses, e com o apoio do trabalho desenvolvido por Earl Nightingale, a vida de Bob literalmente mudou de rumo. Ele passou a ganhar $100 mil por ano, até conquistar a quantia de $1 milhão por mês. Eu gosto do estilo dele, ele é autêntico. Eu gosto do que ele ensina, gosto da maneira como ele fala. Bob então se mudou para Chicago, para trabalhar para os seus verdadeiros mentores, Earl Nightingale e Lloyd Conant, após conquistar o posto de vice-presidente de vendas de Nightingale Conant. Depois ele criou sua própria empresa de seminários e palestras. Ele é dinâmico, ele é intuitivo e me fez mudar a forma de pensar. Eu o avalio definitivamente com uma nota 10. Bob Proctor agora viaja pelo mundo para ensinar milhares de pessoas a acreditar e agir sobre a grandeza de suas próprias vidas. Apresentando esse programa, A Ciência para Ficar Rico, vamos receber, com uma calorosa boas-vindas, o Sr. Bob Proctor. Boa tarde. Temos um belo local para fazer um seminário aqui. Pense nisso por um momento. Tudo o que é necessário para colocar a ciência de ficar rico em funcionamento na sua vida é uma decisão. Bem, a maioria das pessoas vão olhar para isso e dirão: tem que haver algo a mais do que isso. Quantos de vocês estão tentando conquistar bastante dinheiro há muito tempo? Quantos têm dificuldade em conseguir? Saibam, 1% da população ganha aproximadamente 95 ou 96% de todo o dinheiro que circula. É algo que não é ensinado na escola. E quando alguém vem e te diz que tudo o que você tem que fazer é tomar uma decisão, temos dificuldade em comprar essa ideia. Isso porque nós provavelmente trabalhamos muito duro buscando ganhar dinheiro. Bem, eu tropecei nessa informação há aproximadamente 43 anos atrás. Fiquei absolutamente fascinado com isso desde então. Isso ocupa todos os meus dias. Algumas pessoas me perguntam: quais são seus hobbies? Respondo: somente estudar este assunto. Isso é tudo que eu faço. E eu tenho trabalhado ao redor do mundo inteiro com isso. E realmente não importa. Você pode ir para países diferentes, culturas diferentes. Quando você deixa de lado a cultura, vê que as pessoas são essencialmente as mesmas. E eu acho que todos nós queremos muito, geralmente as mesmas coisas. Um homem conversou comigo em 1961, e ele colocou um R num pedaço de papel, exatamente como está sendo mostrado ali na tela. E ele escreveu 3 letras menores bem ao lado. Bob, imagine que isso represente happiness, felicidade. Health, saúde, and wealth, bem-estar. Então ele me perguntou: você acha que eu sou uma pessoa feliz? Eu respondi: bem, para mim parece feliz. E ele realmente era. Ele me perguntou: você já me viu ficando doente? Eu respondi: tenho que admitir que não. Ele perguntou: você já me viu ficar quebrado? E novamente respondi que eu nunca tinha visto. Bem, disse ele, você é uma das pessoas mais pobres que eu já conheci. Bem, disse ele, você é uma das pessoas mais miseráveis que eu já conheci. E eu realmente era. Eu era um cara infeliz. Eu tinha 26 anos. Quando eu observo isso, vejo que eu era uma criança triste que somente cresceu e permaneceu daquela forma. E eu acredito que muitas pessoas vivam dessa forma. Existem muitos infelizes por aí. E eu não tinha uma doença terminal, mas eu sempre estava resfriado, ou com dor de cabeça, ou com uma dor nas costas, ou alguma outra coisa. E com relação a dinheiro, eu tinha problemas. Observem, ele me disse: você está mal em todas essas áreas. Na época, eu estava ganhando de 4 a 6 dólares por semana. $1.000 por ano. Saibam que uma pessoa estar nessa posição não é algo incomum. Na época, se eu juntasse tudo que eu tinha ganho em 18 meses, não gastasse nada, só usasse para pagar contas, eu estaria quebrado da mesma forma.
Então, quando você observa isso, você sabe, não há muita esperança. Eu jamais imaginei que conseguiria sair daquela situação. Nunca passou pela minha mente que eu conseguiria. Eu jamais imaginei ganhar realmente uma grande quantidade de dinheiro. Eu estava tentando somente manter os lobos longe da porta. O telefone tocava todo dia e eu pedia para dizer que não estava em casa. Eles perguntavam, cadê o dinheiro? Bem, se eu soubesse onde está o dinheiro, vocês não precisariam estar me ligando. E isso era um problema constante. E eu devo dizer a vocês, vocês ficarão realmente maravilhados de quanto tempo livre vocês terão quando não tiverem mais que se preocupar em ganhar dinheiro. Saibam que as pessoas gastam um tempo enorme se preocupando com dinheiro, quando elas ainda não têm. Por outro lado, se você já tem dinheiro, a história é totalmente diferente. Eu realmente acreditava, eu fui criado para acreditar na ideia de que se você quiser ganhar muito dinheiro, você tem que ser muito inteligente. E que se você quiser ganhar muito dinheiro, você tem que ter muita formação educacional. Você tem que ter muita experiência. Mas não foi exatamente o que esse homem me falou. Foi esse homem que conversou comigo. Seu nome era Raymond Douglas Stanford. Bem, ele faleceu há bastante tempo. Mas esse homem fez uma enorme diferença em minha vida. Mais do que qualquer pessoa até aquele momento. Nesta foto que estamos mostrando, ele está segurando um menino. O nome do menino é Raymond Douglas Proctor. É o meu filho. Hoje em dia esse menino tem 1,95 m e 108 kg. Ele está careca e teve 3 filhos, que são maiores que ele. Então vejam, eu voltei bastante no tempo para mostrar que esse homem realmente me acordou. Ele me fez boas perguntas e ele me fez pensar. Agora, há uma coisa que ele me perguntou. Na verdade, ele me sugeriu. Ele encontrou isso num livro. É um famoso ditado aqui na Filadélfia. Ele disse, para mudar sua vida, você tem que mudar sua vida. Agora, parece um jogo de palavras, na primeira vez que você escuta isso. Mas, na verdade, não é um jogo de palavras. Isso é bem básico e, ao mesmo tempo, difícil de entender. Agora vamos dividir em 2 partes aqui. Eu entendo que há uma quebra. Então, nós estamos indo agora a um certo ponto de quebra. E eu vou compartilhar algumas ideias com vocês sobre o que podemos fazer. E então, depois dessa quebra, eu vou mostrar a vocês exatamente como fazer. Porque isso é um trabalho interno, e nós estamos sempre tentando mudar as coisas externas, mas não funciona assim. Nós continuamos juntando conhecimento, mas não funciona assim. Eu imagino que vocês já foram a vários seminários. Eu acredito que muitos de vocês têm uma bela coleção de materiais de autoajuda, livros e CDs. O Michael estava falando sobre as pessoas pesquisarem essas coisas o tempo todo. E eu digo, eu também sou assim. Eu tenho ido a seminários o tempo todo. Eu tenho seguido este caminho há uns 40 anos. E eu ainda não consegui obter informações suficientes. Eu acho que uma vez que nos viciamos na ideia de nos desenvolvermos, nós nunca abandonamos isso. E as pessoas que não estão viciadas nessa ideia acham que nós somos meio loucos. Mas eu não iria querer viver no mundo que eles vivem. Vamos voltar aos anos 70. Eu tive o prazer de estar em um programa em Chicago, em que conheci um homem incrível, que escreveu um livro chamado The True Believer, Eric Hoffer. E ele disse uma coisa naquele programa que grudou na minha mente. Em tempos de mudança, aqueles que estiverem dispostos a aprender herdarão o planeta, enquanto outros buscarão equipar a si mesmos para lidar com um mundo que já não existe. Agora tente absorver isso na sua mente por alguns minutos. Em tempos de mudança, quem estiver pronto a aprender herdará o mundo. Considere essa frase de forma metafórica, como sendo felicidade, saúde e prosperidade, enquanto outros estarão buscando equiparem a si mesmos para um mundo que já não existe. Vejam, não há nada contra o indivíduo aprendiz, não há nada contra o indivíduo formalmente educado. Não importa, ou estamos aprendendo ou não estamos aprendendo. Napoleon Hill falou sobre educação. Disse que a educação se trata de nos desenvolvermos pessoalmente. Se trata de superar os limites que temos. Então vejam, na verdade nós temos que realmente entender o que faz todas as coisas acontecerem em nossa vida. E vamos descobrir que já temos tudo o que precisamos. É simplesmente uma questão de tomarmos consciência disso. Então, Ray sugeriu isso para mim, e ele me apresentou a um livro. E esse livro foi escrito por Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Eu nunca parei de ler esse livro. Esse livro eu carrego comigo. Eu ando com este livro desde 1963 e leio ele todos os dias. Raymond disse, eu acho que existe algo neste livro que faz com que quando você leia este bom livro pela segunda vez, você descobre alguma coisa que você não percebeu anteriormente. Percebe algo que não tinha sido absorvido anteriormente. Sim, exatamente. É a repetição das informações corretas que realmente altera o que acontece dentro da nossa mente. E é isso que você tem que fazer. Todo mundo pensa que são as coisas externas que temos que mudar.
Temos que mudar empresas, temos que mudar cidades, mudar empregos. Não é verdade, você tem que mudar sua mente. Se você não mudar internamente, nada acontece. Bem, eu peguei este livro e comecei a estudá-lo. Na época, Raymond disse, há um segredo neste livro. Disse ainda, se você encontrar o segredo no livro, você terá qualquer coisa que quiser seriamente. Bem, eu pensei que era um grande exagero. Vocês sabem, essa coisa de ter tudo o que quisermos. Deixe-me colocar na perspectiva correta para vocês. Eu tinha 26 anos, eu tinha 2 meses de formação educacional de nível médio e não tinha nenhuma experiência empresarial. Eu havia tido empregos absolutamente ruins e então eu estava lendo que podia ter tudo o que quisesse. Existe muita coisa em nós mesmos que não conhecemos. E quando comecei a ler o livro, ele me disse que há esse segredo que você pode ter tudo o que quiser, se você encontrar o segredo. Bem, era como se ele estivesse tentando me vender a história da fada do dente. E bem, eu tinha 26 anos, estava em sã consciência, imaginava estar bem acordado, vocês sabem. Mas na verdade eu estava em profundo transe hipnótico. E eu estava pronto para rejeitar o livro. Mas Ray disse, ouça, você não está feliz. Você não é o cara mais saudável da cidade e quase sempre você está falido. E disse mais, eu descobri algo sobre dinheiro. Então ele puxou um grande maço de notas de dinheiro. Ele sempre carregava um maço de notas de dinheiro. E eu fiquei fascinado com aquilo, porque eu nunca tive dinheiro. Então de alguma forma ele disse, essa coisa não pode falar, mas pode escutar. Se você chamar por ele, ele virá. Eu pensei, Deus, isso é uma ótima ideia. Eu estava pronto para começar a gritar por dinheiro, mas ele disse, você tem que entender como obtê-lo. Você obviamente não entende. Ele disse também que o autor desse livro estudou 500 das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. A vida inteira dele. Depois ele colocou isso no livro. Raymond disse, estou inclinado a pensar que ele conhece algo que você não conhece. Bem, eu acho que ele apenas me colocou no lugar. Foi o que ele fez. Então eu comecei a ler o livro. E eu encontrei o segredo. O segredo era tão básico e simples que tudo mudou. Saibam que um ano depois eu passei a ganhar 175 mil dólares por ano, até conquistar $1 milhão por ano. Quero dizer, eu comecei a ganhar dinheiro de todos os lados, e isso aconteceu muito rápido. Exatamente. E ele havia me dito que ao ler o livro e entendê-lo, o dinheiro começaria a vir, e quando o dinheiro começasse a vir, ele viria tão rápido e furiosamente que eu ficaria me perguntando aonde ele esteve se escondendo durante todos esses anos. Bem, foi isso que aconteceu. Percebi que é assim que funciona. Eu tenho ido a países diferentes ao redor do mundo, em diferentes cidades. E alguém me disse, bem, o que você está fazendo? Eu acho que não importa o que você esteja fazendo. Eu acho que importa como você está fazendo. Veja, Wallace Wattles escreveu um livro chamado The Science of Getting Rich. Vamos voltar a 1903. Ele disse, você não fica rico por fazer certas coisas. Você fica rico por fazer coisas do jeito certo. E eu pensei, é isso. Você pode encontrar 2 pessoas fazendo exatamente a mesma coisa e você não verá diferença, mas um estará fazendo de uma forma diferente do outro. Tem a ver com a intenção, tem a ver com a energia que você está usando. Se não aprendermos a sermos bons recebedores, não receberemos muita coisa. Se aprendermos, receberemos as coisas. Porque a lei diz que o que você exterioriza volta para você. O universo é regido pela lei. Isso é tudo muito científico. Acontece com todas as pessoas, o tempo todo. Eu encontrei o segredo e foi simples. Basta você se concentrar no que realmente quer, escrever isso num cartão e carregar o cartão na sua carteira, e ler, se possível, todos os dias. Então, eu escrevo em um cartão o que eu quero e carrego comigo um cartão que escrevi no ano novo, em 1970. Eu me dei 1 década para receber 25 mil dólares, e eu realmente não acreditava que aconteceria. Sabem de uma coisa? Eu continuo lendo. Eu não sei porquê, mas eu continuo lendo. Eu fiz exatamente o que o autor do livro disse. Eu continuo lendo o cartão, continuo lendo e continuo lendo. Como eu continuo lendo, eu começo a pensar em ganhar dinheiro. Antes eu ficava pensando nas dívidas. Se você me perguntasse, eu diria que eu estava pensando em ganhar dinheiro, mas na verdade eu não estava. Eu estava pensando nas dívidas. Se a sua meta é pagar dívidas, eu garanto que você provavelmente terá dívidas até a morte, porque nos tornamos aquilo que pensamos. Não importa o que você pense, você irá atrair para você. Literalmente magnetiza você para aquilo. E tudo que eu estava pensando era em dívidas. Mas eu comecei a pensar em ganhar dinheiro. Alguém me disse, há bastante dinheiro em limpeza de pisos. Eu disse, eu não sou orgulhoso, eu posso limpar chão. Bem, eu comecei limpando um escritório, até eu conseguir outro. Nos 5 anos seguintes, eu estava limpando pisos em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. A coisa decolou como um foguete. O que mudou realmente? Eu acho que algo dentro de mim se transformou, mas eu não sabia o que era. E eu comprei este livro e eu estava dando para todo mundo.
mas nada acontecia na vida deles. Então Earl Nightingale fez uma boa narração do livro. Eu ficava dirigindo por aí com uma bateria portátil que fazia funcionar o toca-fitas e continuava ouvindo as gravações. Ouvia de novo, de novo e de novo. E todos começaram a ficar maravilhados comigo. O Proctor ouve o que aquele homem fala para ele. Ele repete as mesmas coisas que o homem fala, porque está numa gravação. Quero dizer, ele não muda a história. E eu fiquei ouvindo isso e fiquei lendo o mesmo livro. E eu estava começando a achar aquilo incrível. E alguma coisa continuou mudando, continuou mudando, continuou mudando. E eu dei a gravação para as pessoas. E eu dei o livro a elas. E nada aconteceu. Então eu percebi que as pessoas tinham que saber como eu mudei. Elas tinham que ler isso num livro. Ou eu tinha que falar com elas. Então eu decidi que eu iria ler cada livro que já foi escrito se fosse necessário, até que eu conseguisse descobrir o que estava acontecendo comigo. E eu nunca mais parei de estudar. Então vou compartilhar com vocês o que eu descobri. Está tudo incluso no DVD que o Michael está montando. É uma boa escolha assisti-lo. E assistir de novo, de novo e de novo. Falo sério, porque vou compartilhar com vocês provavelmente a mais valiosa informação que vocês já tiveram em mãos. E eu costumo mencionar que eu tenho licença para me gabar de tudo que eu falo, porque nada disso é meu. Eu só obtive essas informações das pessoas mais sábias do mundo, e eu tenho sido absolutamente obcecado em tentar descobrir por que fazemos as coisas que fazemos. Mas é claro, vocês nem precisam ser tão rápidos. Se vocês estudarem todas essas coisas por uns 450 anos, eu acho que vocês vão aprender alguma coisa sobre isso. Então é disso que estamos falando. Eu quero sugerir que você mude sua mente, até algo que podemos chamar de zona de sucesso. É uma forma de pensar. Agora observe. Enquanto 95 a 96% da população estão em dificuldades, 1% da população está ganhando em torno de 95% de todo o dinheiro que circula. Você não vai encontrar muitas pessoas que concordem com isso que você está fazendo. A maioria das pessoas vai achar estranho o que você está buscando. Você já deve ter ouvido isso antes. Por que você está assistindo esse vídeo? Você já assistiu isso antes. O que você está lendo? Por que você continua lendo o mesmo livro várias vezes? Eles não entendem. Vejam. Eles mostram a ignorância deles pelas perguntas que fazem. Quando chegamos à zona de sucesso, tudo em nossas vidas começa a se modificar. Mas entenda isso, você vai se achar um pouco estranho em relação aos demais. Você estará fora da caixa, você não fará mais parte da massa. E quando você sai da caixa, o mundo inteiro à sua volta começa a se modificar. E como isso acontece? Vamos pensar. Imagine que esse ponto amarelo na tela represente seu nível de consciência. É disso que você está ciente. Então tudo o que você tem na vida, tudo, seus relacionamentos, seu dinheiro, tudo é uma expressão do seu próprio nível de consciência. Observe, pessoas que ganham 50 mil em um ano não estão ganhando 50 porque elas querem 50, mas porque elas não estão conscientes de como ganhar 150. Pessoas que sofrem de dor de cabeça. Elas não sofrem de dor de cabeça porque querem sofrer de dor de cabeça. Elas sofrem de dor de cabeça porque elas não têm consciência de como eliminar a dor de cabeça. É a cabeça delas que faz a dor, então elas podem fazer isso parar. Observe, é a consciência por trás disso. Agora vamos supor que esse pequeno ponto represente nossa consciência e é responsável por tudo que nós temos em nossa vida. Imagine como sua vida pode mudar se nós pudermos ampliá-la apenas um pouco. Quero dizer, tudo começaria a mudar. Nossos relacionamentos iriam mudar, seríamos mais saudáveis, viveríamos em corpos saudáveis. Conheceríamos mais pessoas, ganharíamos mais dinheiro, estaríamos aptos a fazer coisas interessantes. E se nós somente aumentássemos isso um pouco, tudo começaria a se transformar. Eu tenho vivido desta forma há 40 anos. É absolutamente fascinante. Eu comemorei meu aniversário de 70 anos na semana passada. Eu tenho mais energia que a maioria das pessoas de 20 anos. E eu não tenho nenhuma intenção de desacelerar. As pessoas dizem, você deveria desacelerar. Isso é uma grande bobagem. Você deveria acelerar. Nós devemos ter mais energia. O cientista mais erudito não tem a menor ideia do que você e eu somos capazes de fazer. Ninguém tem a menor ideia do que somos capazes de fazer. Todo o poder existente está dentro de você e dentro de mim. Desacelerar? Nós estamos só aquecendo. O que você tem que fazer é se acalmar. Você pode fazer coisas, acelerar e permanecer saudável, se você relaxar. E esse é realmente o segredo. Somente imagine sua consciência se expandindo um pouco. Você sabe o que este programa está fazendo hoje? Ele está expandindo a sua consciência. É do que se trata este programa. Toda vez que você vai a esses programas, a sua consciência é expandida. Seu mundo começa a mudar. Você pensa, isso é muito interessante. E continua expandindo, expandindo e expandindo. Nossa consciência continua se modificando. Você sabia que ninguém é capaz de saber quanto dinheiro você é capaz de ganhar? Não há ninguém capaz de saber o quanto você pode ganhar. Nós temos que nos tornar conscientes. Nós somos como somos porque nós somos conscientes de como fazer isso melhorar. Você sabe como fazer isso melhorar. Todas as pessoas nesse recinto sabem intelectualmente como conseguir um trabalho melhor do que eles têm. Todos nesse recinto sabem como ganhar mais dinheiro do que eles têm ganho. Mas eles não têm feito isso. Veja, ter conhecimento não é o negócio. Ter conhecimento? Bem,
Eu lembro quando eu era um garoto. O professor da escola me dizia: Bob, por que você fez isso? Eu dizia: eu não sei. O que você quer dizer com não sabe? Você sabe mais do que isso? Eu sei. E eu dizia: eu não sei. Quando eu estava na marinha, meus superiores perguntavam: Proctor, por que você fez aquilo? Eu não sei, senhor. O que você quer dizer com não sei? Você sabe mais do que isso? Eu sei. Eu dizia: eu não sei. Observe, eu não sabia por que eu estava fazendo as coisas. Você sabia que fazemos as coisas que não queremos fazer? Isso nos dá resultados que não queremos obter? Ainda assim, nós fazemos isso de qualquer forma. Você sabe o que é vício? É nunca ter o suficiente de coisas que você não quer. Existem muitas pessoas viciadas em obter resultados que elas não querem. Por que fazemos isso? Observe, eu acho que quando começamos a perceber isso, começamos a tomar consciência de controle de toda a nossa vida. E isso é o que realmente queremos. Então, como vocês podem perceber, a consciência é o grande negócio. Nós temos que nos tornar conscientes das óbvias oportunidades que estão disponíveis para nós. Nós estamos rodeados de oportunidades. Elas estão em todos os lugares. Em qualquer lugar que você for, há abundância. Não há escassez de oportunidades. Nós podemos vencer de uma forma magnífica. Entretanto, quando reduzimos a consciência, reduzimos as oportunidades. Eu costumava dizer sempre que o truque é estar na hora certa e no momento certo. Eu estive na hora certa e no momento certo muitas vezes na vida, mas eu desperdicei. Sabe por quê? Não estava consciente de que eu estava no lugar certo. E eu tinha que perceber isso. Pense nisso. Há algo mais. Estar no lugar certo e na hora certa não é o suficiente. Você tem que estar consciente de que está no lugar certo e na hora certa. Sabia que você está no lugar certo agora mesmo? Para obter informação que literalmente irá transformar sua vida? Eu tenho licença para me vangloriar de toda essa informação, porque ela não é minha. Eu garanto a vocês, quando vocês saírem daqui, ao final do dia, as cabeças de vocês estarão rodando, porque isso é um excelente material. O que está travando a vida da maioria das pessoas? Eis a questão. São os paradigmas. Paradigma é uma espécie de palavra-chave, mas é o que realmente nos para. É o que realmente nos cega. Os paradigmas estão nos cegando. Agora eu vou mostrá-los como os paradigmas são formados, o que eles são e como mudá-los. Observe, se você pegar livros de psicologia, psiquiatria ou ciência comportamental, você terá a definição de paradigma, mas a explicação costuma ser tão grande e complexa que é difícil de entender. O livro provavelmente foi escrito para outros psiquiatras, ou psicólogos, ou cientistas comportamentais. Uma pessoa leiga não consegue entender. Mas eu tive bons professores, e eles me passaram isso de uma forma simplificada. Então eu descobri que os paradigmas nada mais são do que um conjunto de hábitos. Quando você acorda de manhã, você o coloca em ação. Existe uma rotina para todas as coisas que você faz. Existe uma rotina para tudo que eu faço. Se você estiver vivendo com alguém, você pode se ajustar aos hábitos dela, e ela aos seus. Quando eu visto minhas calças, eu coloco minha perna direita primeiro. E eu sei por quê. Se eu decidisse colocar a perna esquerda primeiro, eu provavelmente iria cair. Eu iria sair derrubando tudo pelo caminho. Por quê? Isso é uma programação. É a forma como nós fomos programados. Nós somos programados a dirigir o carro da maneira que dirigimos. Nós somos programados a nos vestir da maneira como nos vestimos, a andar da maneira como andamos, falar da maneira que falamos. Toda a nossa vida é um programa, escrito aqui na mente. E saiba que nós nem sequer escrevemos o programa. Nem sequer escrevemos o programa. Saiba que são hábitos de outras pessoas. Você e eu somos o produto da forma de pensar de outras pessoas. É genético e é ambiental. Por que você acha que se parece com seus pais e avós? Você acha que isso é acidente? Isso acontece porque temos nossos genes programados desde o nascimento. Nós crescemos e vivemos de uma determinada forma. Por que falamos o idioma que falamos? Se você tivesse sido levado de sua casa para os subúrbios de Pequim, quando você era criança, você seria fluente em chinês e não teria conhecimento algum de português. Mas, ao mesmo tempo, se alguém fosse levado de Pequim e trazido para cá, aconteceria a mesma coisa com ela. Quem programou os preconceitos de outras pessoas? Quem programou nossos limites? Você deveria saber que a maioria das limitações que nós temos, nós nem sequer sabemos onde elas começaram. Vou dar um exemplo. Quando Linda e eu nos conhecemos, fomos ao mercado fazer compras. E ela me pediu para que eu escolhesse um nabo. Ok, então escolhi um nabo. E ela disse: "O que você vai fazer com isso?" Respondi: "Vou comê-lo." Ela disse: "Eu não vou comer isso." Eu disse: "Por quê?" "Porque isso é a raiz do nabo", disse ela. Eu disse: "Isso é o quê?" Eu nunca havia ouvido alguém dizer que era a raiz. Para mim sempre foi um nabo. E eu perguntei: "O que você come?" Ela disse: "Nós comemos a parte verde do nabo." Eu disse: "Meu Deus, nós damos isso para os porcos." E ela respondeu: "Nós damos a raiz para os porcos." Eu nem sequer sabia que existia essa parte verde do nabo. Estamos comendo a raiz e dando a parte verde para os porcos. Estamos dando a parte verde para os porcos aqui. Eu fui criado em Ontário do Norte. Ela foi criada próxima à Flórida, em Birmingham, no Alabama.
Ou seja, duas culturas totalmente diferentes. Eu voltei atrás e pensei, droga, não faz sentido nenhum brigar por um nabo. Mas quando deixamos o mercado, fiquei pensando, quem decidiu que iríamos comer a raiz do nabo? Eu não acho que minha mãe acordou um dia e disse, nós vamos comer a raiz do nabo. Eu me perguntei por que ela comia a raiz. Eu não acho que a mãe dela faria isso. Então comecei a pensar, quem dos nossos antepassados tinha? Eu tinha que saber quem decidiu que nós comeríamos a raiz do nabo, ou quão longe eu teria que ir na família de Linda para saber quem decidiu comer o verde do nabo. Então comecei a pensar que isso realmente não importa. Mas o princípio por trás disso é enorme, porque a maioria dos nossos hábitos são assim. Realmente são. Pense nisso. O que a maioria das pessoas faz quando começa a ter problemas financeiros? É sobre o paradigma que estamos lidando aqui. O que elas fazem? Vou contar para vocês exatamente o que elas fazem. Elas reduzem seu padrão de vida para poderem se ajustar. E isso é uma ideia ruim. Essa é uma ideia terrível. Timidez não é uma estratégia para a nova economia. Nós estamos vivendo em uma nova economia. Lembre-se, você não pode seguir em frente enquanto está só cortando custos. Não funciona. Por que fazemos isso? Porque estamos programados. Porque somos pressionados a fazer isso. Qualquer coisa além disso é irresponsabilidade. Vamos pensar nisso por um instante. As pessoas bem-sucedidas elevam seus rendimentos para atender ao seu padrão de vida. Sabe por quê? Elas sabem como fazer isso. E se você não entender como fazer isso, você estará em maus lençóis. Mas quando você entende, você não precisa cortar custos. Eu estava trabalhando com um amigo próximo. Na verdade, nós acabamos de voltar da Europa. Nós estivemos numa parte da Alemanha e também na Finlândia. E ele havia tido um pequeno problema com dinheiro no ano passado. E ele estava colocando a casa dele à venda. Eu perguntei, por que você está colocando a casa à venda? Ele respondeu, porque eu não posso me dar ao luxo de mantê-la. Eu respondi, não pode se dar ao luxo de vendê-la. Eu disse, você tem que tomar uma decisão agora. Você gosta da casa? Ele respondeu, sim, não quero vendê-la. Então não a venda, só busque uma forma de ganhar mais dinheiro. Ele começou a procurar uma solução e o problema foi resolvido. Era simplesmente uma decisão. Isso é tudo o que precisamos. Estamos vivendo em uma nova economia. A economia somos você e eu que criamos. Não vivemos mais na velha economia. Vivemos em um mundo totalmente diferente. Vivemos em um mundo totalmente diferente, mas continuamos operando com todos os hábitos antigos. Gates disse, uma coisa é clara, nós não temos a opção de nos afastarmos do futuro. Nós não temos essa opção. Ninguém pode negar que a tecnologia irá transformar nossas vidas. É isso. Esse é o negócio. Ou você segue o caminho com as novas regras, ou perderá. É isso. Simples e básico. Não há nada de complicado nisso. Aqui há 3 perguntas. Lembre-se disso. Porque isso pode mudar sua vida como o dia e a noite. É tão simples e básico que você não pode esquecer. Número 1. O que estou fazendo? O que estou fazendo? Número 2. O que funciona? O que funciona? Número 3. O que não funciona? Então, quando analisamos isso, focamos nossa mente. Concentramos toda a nossa energia e tempo naquilo que funciona. E foi isso que o trouxe aqui nesta tarde. Que pode valer milhões para você. Literalmente milhões. Eu lembro de algo. Não sei se eu escutei ou se eu li. Mas havia um chefe de uma empresa de engenharia. Ganhava 10 milhões por ano. Não era uma empresa grande, mas também não era uma lojinha de esquina. E ele morreu. Sua esposa não tinha nada a ver com o negócio. Ela nunca se aproximou do negócio. Todos decidiram que quando ela morresse, ela venderia o negócio. Mas ela não planejava vender o negócio. Depois do funeral, e depois que as coisas se normalizaram um pouco, ela foi até a empresa e chamou todos os chefes de departamento. E os fez 3 perguntas. O que estão fazendo? O que funciona? O que não funciona? Disse a eles para deixar de fazer o que não funcionava. E que usassem o tempo no que funcionava. As vendas subiram de 10 milhões para 25 milhões. Ela só ia lá de vez em quando. E isso foi tudo o que ela fez. Me questiono, o que aconteceria se isso fosse o que todos nós fizéssemos? Se realmente quisermos entender a ciência para ficar rico, devemos entender e aplicar uma lei.
A lei da compensação é bastante clara. Não há nada complicado. A lei da compensação diz claramente que a quantidade de dinheiro que você ganha será diretamente proporcional a necessidade pelo que você faz, sua habilidade em fazer, a dificuldade que haveria em substituí-lo. Se estudarmos isso mais a fundo, veremos que provavelmente há demanda para aquilo que você faz. Não sei o quão profissional você está sendo atualmente, mas a maioria das pessoas aprende a fazer algo e nunca melhora desse ponto em diante. Quando aprendemos a fazer algo, só continuamos fazendo e continuamos nesse nível. E é por isso que muita gente lê num nível de 6º ano fundamental. Nunca aprendem a melhorar deste ponto em diante. O terceiro item, a dificuldade que haveria em substituí-lo. Ao analisar, você se dará conta de que, se você se focar só no item número 2, o item número 3 se cuidará sozinho. O número 1, como já falei, provavelmente a grande necessidade pelo que você faz. Isso se fizermos muito bem o que fazemos. Só temos que continuar nos aperfeiçoando naquilo que fazemos. Se formos vender, vamos aprender a vender de verdade. Seguir melhorando nisso. Tornaria muito difícil te substituir. Eu imagino que vendedores, e sei que muitos de vocês trabalham com vendas, querem aprender a gerir perfeitamente sua apresentação. A maioria das pessoas tem uma apresentação de vendas horrível. Absolutamente terrível. Por isso não estão indo muito bem. Eu fui a empresas que subiram em milhões de dólares e apenas dizemos para as pessoas para não trabalharem tanto. Temos em nossa mente a ideia de que se quisermos ganhar dinheiro, temos que trabalhar duro. Ideia ruim. Por um instante, quero que você pense em seu sucesso financeiro. Não pense que você não pode mudá-lo. Você pode mudá-lo. Pode mudá-lo drasticamente. Mas pense realmente em seu sucesso financeiro. Estes encontros, estes seminários, podem transformar seu sucesso financeiro da água para o vinho. Nada poderia ser melhor, porque obtemos informação de dentro de nós mesmos. Pense nisso por um instante. O dinheiro tem uma grande importância em todas as áreas de nossa vida. Você ouvirá pessoas dizendo, o dinheiro não é tudo. O dinheiro não traz felicidade. Essa é uma declaração absurda. O dinheiro nunca teve a intenção de nos fazer felizes. E não importa se você tem ou não tem. Isso não faz diferença se você está feliz ou não. Então, é melhor tê-lo. Se está miserável, pelo menos será miserável comodamente. Há um consolo em ter o dinheiro. Pense nisso por um instante. O dinheiro foi feito para nos trazer conforto. E quanto mais confortáveis estivermos, mais criativos nos tornamos. Quanto mais criativos nos tornamos, mais serviços podemos prestar. Quanto mais serviços pudermos prestar, mais dinheiro ganharemos. Eu quero que vocês pensem nessas duas perguntas. Qual o seu nome, senhor? John. Ok, John. Essa é a primeira pergunta. Como a sua vida mudaria se você transformasse seu rendimento mensal em seu rendimento semanal? Como ela mudaria? Você ficaria mais confortável. Como você ficaria mais confortável? O que faria diferente? Se a cada sexta-feira você recebesse seu salário mensal. Não é loteria, é toda sexta-feira. Não tem certeza, certo? Não. Sabe de uma coisa? Isso não é incomum. É muito raro que uma pessoa saiba responder essa pergunta. Sabe por que eles não sabem responder? E você não é uma exceção à regra. Porque raramente pegamos uma caneta e escrevemos num pedaço de papel exatamente como queremos que seja. Não perca tempo pensando em como você vai conseguir, mas saiba que você vai conseguir. Saiba que você vai conseguir. Todos nessa sala podem conseguir, mas eles não conseguirão por acidente. Não conseguirão, a menos que decidam que vão conseguir. Agora você pode dizer, não sei como fazer. Hill não tinha ideia de como chegar ao topo da montanha, até que um dia ele chegou até lá. Ele não sabia. Ele tentou em 51 e falhou. Tentou em 52 e falhou. Porém, em 1953, ele e Tenzin Norgay chegaram ao topo do mundo. Eu trabalhei com ele em 2 ou 3 ocasiões. É um cara muito legal. A única diferença entre ele e eu é o tamanho.
Ele tem uma mão que pode cobrir toda a minha mão. É um cara grande. Ninguém tinha chegado ao topo daquela montanha. Depois disso, milhares de pessoas chegaram lá. As coisas não acontecem até o momento que você decide que elas aconteçam. Qualquer um poderia ter feito isso acontecer. Eu estava viajando para Kuala Lumpur em 1990 e eu gosto de brincar com palavras e com números quando estou viajando de avião. Eu não sou um bom companheiro de voo, então se você se senta ao meu lado, percebe que eu não tenho inteligência social suficiente, porque esse é o meu momento. Então fico ali sentado, escrevendo palavras e escrevendo números. Então lembro de uma vez que escrevi a palavra comissão, mas a parte que eu percebia sobressaindo na página era missão. E eu fiz um programa chamado Missão e Comissão. E percebi que há muita gente envolvida em grandes comissões. Eles estão envolvidos na missão, não estão envolvidos na comissão. É um paradoxo. Eles não estão fazendo aquilo por dinheiro, mas também não fariam se não fossem pagos. E isso é realmente um paradoxo. Você pode enlouquecer se ficar pensando nisso por muito tempo. Porém, eu me sentei e escrevi o número 1 e 6 zeros. Então eu olhei e pensei, nossa, é 1 milhão. Sabia que escreveram músicas sobre 1 milhão? Dizem, o que faria se você ganhasse 1 milhão? Ah, eu não sei o que eu faria. E tem todos esses jogos que jogamos. Fazemos filas por quarteirões. Quando eu estava vindo para cá, dirigindo pela cidade, eu vi um grande aviso. E esse aviso tinha um grande sinal, com 1 milhão ao fundo. Havia 31 milhões ou 39 milhões, algo assim, na loteria. E tinham muitas pessoas falando, nossa, como isso seria legal. Saiba, qualquer um pode fazer isso. Comecei a pensar sobre as pessoas que eu conhecia e o que eles fariam para ganhar 1 milhão. E eu nem sequer sabia o que eu faria. Você não tem que ser muito inteligente para ganhar dinheiro. Há várias evidências que comprovam isso. Há várias pessoas que são funcionalmente analfabetas, mal podem ler ou escrever e são multimilionários. Há pessoas que estão caminhando pela rua e são absolutamente brilhantes, mas estão quebradas. Pense nisso. Não tem nada a ver com ser inteligente. Não tem nada a ver com gênero. Não tem nada a ver com a geografia. Não tem nada a ver com trabalhar duro. Eu gravei um programa de televisão com Robert Leach há uns anos atrás. Provavelmente é uma pessoa mais rica do que qualquer um aqui. Ele me disse que nunca viu as pessoas mais ricas que ele conhece trabalharem. Você está sentado aí pensando, que diabos esse cara está falando? Isso é para ficar coçando a cabeça. Porque nos ensinaram que temos que trabalhar. Esse é um terrível conceito. Trocar tempo pelo dinheiro. Você nunca irá vencer esse jogo. A M2 é uma ótima estratégia, porém só é usada por 3 pessoas a cada 100. Aqui nós investimos dinheiro para ganhar dinheiro, que deve ser a razão pela qual apenas 3 pessoas em 100 usam essa estratégia. Investir dinheiro para ganhar dinheiro. Algumas pessoas são boas em investir dinheiro. Vão muito bem, mas a maioria das pessoas não é. Muitos fazem isso, mas aqueles que fazem bem são a minoria. Agora, esta estratégia foi a que me deparei no início dos anos 60. Sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Sem a menor ideia. Mas funcionou. Eu mudei da M1 para M3 muito rápido. E levou 9 anos para eu entender o que estava acontecendo. Esse 1% representa 96% de todo o dinheiro que circula. Esse grupo aqui multiplica seu tempo configurando várias fontes. Eles não têm só uma fonte de renda. Eles têm várias fontes de renda. E vocês se perguntam, como chegar a esse ponto? Você chega nesse ponto decidindo que você vai chegar nesse ponto. Como você chega na sua casa? Por acaso você sai desse auditório dizendo, meu Deus, eu não sei o que fazer. Você sabe que tem que ir para casa, para o trabalho, para algum lugar. Mas você sabe aonde tem que ir. Assim como chegar até lá. Posso ir caminhando, posso ir dirigindo. Meu carro está aqui, eu deveria levá-lo comigo. Acho que vou dirigindo. É um processo completamente automático. E isso é um processo automático. Observe, se você pode ganhar 100 mil, pode ganhar 1 milhão. Porque está seguindo um princípio básico. Acordamos de manhã e fazemos o que gostamos de fazer. Surpreendentemente, sempre sou bem pago por isso. Eu amo fazer isso, simplesmente amo fazer o que eu faço. Ganho uma quantidade de dinheiro relativamente ridícula para fazer o que eu faço, mas isso é o que eu amo fazer. Isso é o que deveríamos fazer. Todos deveríamos fazer o que amamos. É uma fonte psicológica de renda. Podemos ganhar todo o dinheiro que queremos, nos mantendo saudáveis. Não precisamos reagir. Se você faz algo e eu reajo àquilo, então você está me comandando. No momento em que você reage a situações ou a outras pessoas, elas estão comandando você. A vida que você tem aqui é relativamente curta e você está deixando outras pessoas comandarem você. Ficamos atordoados. Nossa cabeça parece uma bola de ping-pong.
Muitas pessoas vivem desse jeito. Não há dúvida porque seu corpo vive doente. Está em uma vibração caótica. Tem que ficar doente. É só uma massa de moléculas, e você deveria mantê-la na vibração correta. Para melhorar seu desempenho, você tem que seguir um antigo ditado. Conhece-te a ti mesmo. Ray Stanford me perguntou, você sabe quem você é? Eu respondi, eu sei quem sou. Sou Bob. Não, ele disse. Isso é o que você pensa que é. Isso não é quem você é. Bob e Proctor. São só duas palavras, nome e sobrenome, mas não é quem você é de fato. Eu disse, o quê? Ele respondeu, você não é seu nome. Pensei, realmente, não sou meu nome. Faz sentido, não sou meu nome. Esse sou eu. Ele disse, não, esse é o seu corpo. Você nunca ouviu ninguém dizendo, Bob não vai trabalhar hoje, seu corpo está doente. Não dizemos a mão, o braço, a perna. Dizemos minha mão, meu braço, minha perna, meu nome, meu corpo. Estas são coisas que temos. Você diz, meus resultados. Eu sabia que estava com problemas. Eu tinha 26 anos, era infeliz, estava doente, quebrado. E além disso, eu tinha acabado de descobrir que estava perdido, pois eu nem sequer sabia quem eu era. Veja, se você quiser mudar sua vida, tem que mudar a si mesmo. Se vai mudar a si mesmo, tem que saber quem você é. Pense nisso por um momento. Você e eu temos potencial infinito. Estamos lidando com algo realmente grande. Se vamos descobrir algo em nós mesmos, temos que observar isto. Você diz, isso está na minha cabeça. Não, não está. Eu ensino isso para as crianças. Eu entendo isso. Tudo isso tem a ver com tornar-se rico. Recursos ricos, algo valioso dentro de nós mesmos. Vejamos isso de uma maneira diferente. Você e eu somos seres espirituais. Só há dois tipos de referência, científica e religiosa. Você já deve ter ouvido muita gente dizendo que teve experiências religiosas, mas na verdade são experiências físicas. Somos seres espirituais vivendo em corpos físicos, e somos dotados de intelecto. A maioria das pessoas não entende essa parte, mas é isso que pode nos paralisar. É nessa parte que nosso fator emocional será determinado, por como nós usamos nossos fatores intelectuais. Napoleon Hill disse, qualquer ideia que mantermos na mente e dermos ênfase, começará a se revelar e aparecer da melhor forma física que estiver disponível. O Dr. J. B. Rhine disse que a mente é o maior poder de toda a criação. Muito poucas pessoas compreendem isso. Se você entrar no nosso site, bobproctor.com, verá uma citação do Dr. John Misha, psiquiatra da Flórida, que diz o seguinte, aprendi mais em 1 ano do que em 4 anos na escola de medicina e 5 anos de treinamento em psiquiatria. Eu ensinei a ele o mesmo que me ensinou o Dr. Rhine. Eu sempre achei isso surpreendente. Então pensei, o que te ensinaram na escola de medicina? O que estamos aprendendo é a acessar o lado não físico de nós mesmos, que é onde o poder está concentrado. É um belo conceito quando começamos a entendê-lo. O que precisamos? Precisamos entender isso. Se quer mudar seus rendimentos, precisa mudar seu entendimento. Há 2 coisas que você precisa saber para que as coisas boas cresçam em sua vida. Número 1. Você tem que saber aonde está. Número 2. Você tem que saber aonde quer chegar. A maioria dos programas se foca em aonde você quer chegar. É muito importante que tenhamos uma meta. Você tem que saber aonde quer chegar. Mas o que aconteceu comigo foi completamente diferente. Ray Stanford me obrigou a focar primeiro em aonde eu estava. Me fez ver o que eu estava fazendo com a minha vida.
Me fez ter responsabilidade. Ele disse, seus resultados não são bons nem ruins, são só resultados. Nada é bom ou ruim em essência, até que seu pensamento interprete. É preciso perguntar, são esses resultados que você quer? Você diz, não. Ou você diz, se você prestar atenção e fizer o que eu digo, posso mostrar como mudar isso. E toda a sua vida começa a mudar. A maioria das pessoas se foca nas metas, só não sabemos aonde estamos. Vamos supor que estamos em um avião, parado em terra firme e segura em algum lugar do planeta. Nosso objetivo é chegar a este auditório. Sabemos onde é este auditório. O problema é que não sabemos aonde estamos. Vamos imaginar um caso ridículo. Digamos que esteja nublado. Não há sinalização na rua, não há vento, não há campo, não há mapa, não há gente. Poderíamos estar em Milwaukee, na fronteira com o Canadá. Poderíamos estar em Los Angeles, na fronteira com Tijuana. Poderíamos estar em Atlanta, próximo a Miami. Poderíamos estar do lado de fora deste auditório. Se não soubéssemos aonde estávamos, jamais conseguiríamos chegar aqui. Não importa para onde vamos. Temos que ter referência de onde estamos. Temos que nos perceber honestamente. O que estou fazendo, o que funciona e o que não funciona. E a partir desse momento que conseguirmos perceber isso, nosso mundo começará a se modificar. Passarei essa parte rapidamente, depois teremos um intervalo. Na volta, falarei sobre algumas particularidades da mente e como conseguir as mudanças que você almeja. Observem, sempre queremos aumentar o nosso conhecimento. O que sempre buscamos é ampliar nosso nível de consciência, porque os resultados são sempre uma expressão do nosso nível de consciência. A única maneira de melhorar os resultados é aumentando o nosso nível de consciência. As metas efetivas nos inspiram a nos movermos a níveis cada vez maiores de consciência. Aqui você vai encontrar as metas que as pessoas desejam. Querem mais saúde, felicidade, saúde mental. Todos esses resultados são obtidos por meio de um nível elevado de consciência. É o aumento da consciência que devemos buscar. Quando aumentamos isso, todas as áreas começam a melhorar, e melhoram de forma mágica. Foi isso que aconteceu comigo, e eu não consegui entender. Há uma lei básica que diz, tudo na vida está crescendo ou está morrendo, está criando ou desintegrando. Nunca se esqueça aonde está. Seus resultados melhoram ou pioram. É criar ou desintegrar. Você nunca permanece estável. A verdade é que a maior parte das pessoas melhora um pouco. Depois piora um pouco. Melhora um pouco, piora um pouco. Quando melhora um pouco, estão forçando a entrada. Há algo dentro de você que o está forçando a crescer. Esse lado espiritual de sua personalidade, a essência do seu ser. O seu espírito sempre está buscando a expansão mais completa. Há algo dentro de você que quer que você cresça. Se você corre, quer correr mais rápido. Se você salta, quer saltar mais alto. Se você vende, quer vender mais. Isso é bom. Gera insatisfação, que ativa o lado criativo. A minha avó praticamente me criou e me ensinou que eu devo estar satisfeito com o que eu tenho. A vovó estava errada. Deveria estar feliz com o que eu tenho, mas nunca satisfeito. Foi a insatisfação que nos deu a luz fluorescente. Foi a insatisfação que nos deu os aviões. Foi a insatisfação que nos deu a internet. Todas essas coisas sempre estiveram aqui. As pessoas só não se davam conta delas. Viajar de avião sempre foi possível. Podemos viajar por todo o mundo agora mesmo. Não estamos presos a nada. Estamos aqui por um período curto. Enquanto há algo dentro de nós que deseja que cresçamos, há algo que quer que paremos. E esse é o velho paradigma. Após o intervalo, vou mostrá-los como é formado este paradigma e como podemos mudá-lo. Isso é como mágica. E quando você faz isso, toda a sua vida muda. Tudo na sua vida se transforma. Não há a menor dúvida disso. Há um lado que quer que você cresça e outro lado que quer que você não cresça. O velho paradigma não quer que você cresça. Eu costumava fumar. Já parei há anos. Mas lembro que não foi fácil, porque era um hábito. Hábitos são difíceis de modificar. Hábitos são ideias fixadas na mente que nos controlam. Muitos de vocês têm feito dieta, querem perder peso. Vou dizer algo em benefício de vocês. Quando perdemos algo, nos programamos a buscá-lo novamente. Esqueça essa ideia de perder peso. Rejeite-a. Visualize a si mesmo em seu peso ideal.
Veja-se bem, em boa forma, se sentindo bem. Toda a sua vida é controlada por imagens. Visualize a imagem do corpo em que você quer viver, do mundo que você quer. Esqueça isso de perder peso. Ignore isso e se veja da maneira que você realmente quer ser. As metas determinam qual lado ganha. A meta deve ser algo que você realmente quer. Ao final do programa de hoje, mostrarei a vocês a diferença entre ir atrás daquilo que você sabe que pode fazer, o que você pensa que pode fazer e o que você quer. E eu mostrarei que a maioria das pessoas nunca vão atrás daquilo que querem. Também mostrarei como mudar isso. E é maravilhoso. Em cada nível novo, ao seguirmos adiante, toda vez que seguimos adiante, nossas condições, circunstâncias e ambientes se modificam. No momento em que mudam, você deve se adaptar à mudança. E isso te dá a habilidade de enxergar o próximo passo de ação necessário. Mostraremos isso detalhadamente em instantes. Aqui estamos nós. A cada vez que subimos a um novo nível, os resultados melhoram. E isso continua melhorando, melhorando e melhorando. Essa é a maneira que deveria funcionar. E pode funcionar assim. Você e eu pensamos em imagens. Pensamos em imagens. Ali temos bote, embreagem e pássaro. Você não pensa B-O-T-E, E-M-B-R-E-A-G-E-M ou P-A-S-S-A-R-O. Você pensa em imagens. Pensa em imagens. Estamos falando a respeito da mente. Quero que você diga, com o que sua mente se parece? Como seu carro se parece? Branco? Branco. Você gosta dessa cor? Como é o interior do carro? Cinza escuro. Cinza escuro? 2 portas, 4 portas, 5 portas. Você tem a imagem em sua mente, certo? Agora me diga, como sua mente se parece? Cinza claro? Você está fazendo provavelmente o que a maioria das pessoas estão fazendo. Quantos viram a imagem do cérebro quando eu disse para pensarem em como se parecia sua mente? Vejam, muitas pessoas pensaram na mesma coisa. Mas seu cérebro não é a sua mente, John. E o seu cérebro não é a sua mente. Seu cérebro é uma estação de comutação eletrônica que te ativa usando certas células para alterar as vibrações do seu corpo. O cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Ninguém viu a mente. E é por este motivo que muitas pessoas têm grandes problemas. Porque pensamos em imagens. E quando não há imagens, John, há confusão. Se há confusão dentro, tenha certeza que haverá confusão fora. Se há confusão dentro, haverá uma infinidade de confusões fora. Ao trazermos imagens para a mente, temos que trazer ordem para a mente. Como Sullivan disse, quando não houver visão, as pessoas perecerão. Se não há visão, não há ordem. Se não há ordem, não há crescimento. Quando retornarmos, mostrarei uma imagem para trabalharmos. E esse é um ponto que mudou minha vida, mais do que qualquer coisa. Eu comecei a entender como trabalhar com minha mente consciente e com o meu subconsciente. Você conhece alguma coisa sobre subconsciente, porque você já ouviu falar disso. Certamente você já ouviu alguma gravação, mas sem uma imagem, são só palavras. Quando eu peço para você pensar em seu carro, John, ativei as cordas vocais, emiti um som chamado linguagem ou palavras. Foi uma mensagem rápida. E seus ouvidos entenderam esta mensagem, pois ela foi enviada corretamente pelo seu sistema nervoso. Chegou a um conjunto de células em seu cérebro, e isso ressoou em seu cérebro. Tudo isso é elétrico. As células vibraram e a imagem foi disponibilizada. Se mostrou na tela da mente, e você viu um carro branco com o interior cinza. Quando eu peço para que você pense em uma geladeira, acontece o mesmo. Quando eu pedi para que você pensasse em sua mente, você visualizou seu cérebro. Mas seu cérebro não é a sua mente. Seu cérebro está em sua unha, em seu joelho. E saibam de algo, vocês nunca terão saúde se não puderem formar essa imagem na mente. Nunca terão saúde, porque saúde é quando o corpo está em boa vibração, quando ele vibra em harmonia com as leis de Deus. A maioria dos médicos não entende isso. Falei isso a muitos médicos, e eles mudaram suas práticas completamente. Você pode melhorar sua comunicação, caso você esteja trabalhando com vendas. Mas se você não souber entender as leis, você pode se comunicar à vontade que irá perder o seu tempo. Quando você entender a lei da vibração, você irá entender que você transmite através das moléculas
imagens para a mente de outra pessoa. E se você quiser transmitir imagens para a mente de outra pessoa, as imagens têm que ser favoráveis a ela. As imagens que você transmite têm que ser favoráveis para você e, ao mesmo tempo, favoráveis para ela. Eu quero que vocês pensem nisso que eu estava falando, sobre pensar em imagens. Tudo que fazemos, fazemos primeiro em nossa mente. Quando não temos uma imagem, temos confusão. Se você tentar produzir duas imagens ao mesmo tempo na mente, terá confusão também. Quando começamos a pensar em nós mesmos e nos damos conta que somos seres espirituais, vivendo em um corpo físico, que temos intelecto, isso se transforma em um problema. Como você vê isso? Se torna muito confuso, então paramos de pensar nisso. Agora, isso é o que chamamos de gráfico mágico. É genial. Esta imagem, ou desenho, foi feito pelo Dr. Thurman Fleet, em San Antonio, Texas, em 1934. Ele descobriu, voltando aqui ao slide anterior, que a maioria dos problemas não são tratados pelo físico. Se você trata o físico, está tratando um sintoma, não a causa do problema. Hoje em dia, muita gente está optando por fazer terapias holísticas. Isso cura a pessoa por completo. O doutor sabia que deveria haver a cura espiritual, intelectual e física. Ele sabia que tinha problemas por pensar em imagens, e então foi quando lhe ocorreu este conceito a respeito da mente. Quando me explicaram isto pela primeira vez, levei um tempo para realmente entender, porque eu estava confundindo coisas diferentes. Nessa folha que você recebeu pouco antes da palestra, há um desenho, como está ilustrado aqui. E iremos preencher as partes que estão em branco. Eu permito que esse desenho me represente. Se penso em mim, penso neste desenho. Se penso nesse desenho, penso em mim. Vejo que a parte da cabeça é minha mente, e a parte de baixo, do pescoço para baixo, é o meu corpo. Agora veja bem, a mente não é dessa forma, exatamente. A mente é movimento, o corpo é a manifestação deste movimento. Porém, como pensamos em imagem, esta aqui é excelente. Vejo que a parte superior da minha cabeça é a minha mente consciente, a parte inferior é o subconsciente e, é claro, o corpo é o corpo. A mente controla o corpo. O corpo é como um terminal mudo, que fará qualquer coisa que a mente diga para fazer. Quando há algo errado no corpo, pode ter certeza que há algo errado na mente. Quando você vê uma erupção na pele, dizemos que é uma alergia, quando na verdade é um problema no subconsciente expressando-se. Esse é um conceito instituído e não pode ser alterado. Eu sempre digo que a dermatologia é a melhor forma de medicina que existe, porque seu paciente raramente morre e nunca melhora. Você diz, experimente isso, e você volta novamente para pegar mais. A mente consciente é a sua mente pensante. Essa é a parte que faz você ter a habilidade de pensar. Seu subconsciente é a sua mente emocional. As suas emoções são controladas pelos pensamentos que te entretêm. Você escolhe seus pensamentos. Pensa em imagens. Imprime este pensamento em seu subconsciente e isso o faz se sentir como você se sente. O sentimento, de fato, é o conhecimento consciente das vibrações em que o corpo se encontra, porque o que está gravado no subconsciente controla a taxa de vibração do corpo. O corpo começa a entrar em ação e suas ações produzem seus resultados. Atualmente, são os resultados que a maioria das pessoas estão tentando mudar. Os resultados são algo fora de nós mesmos. Bem, estamos falando da mente. James Allen disse, até que o pensamento esteja alinhado com um propósito, nenhuma inteligência irá realizar. A informação, por si só, não realizará nada. Temos que ter um propósito. Temos que ter um propósito que seja tão grande e tão recompensador que o fará levantar todas as manhãs e trabalhar. Sua visão é como você irá executar seu propósito. E sua meta é como você irá executar sua visão. Você deveria obter este livro de James Allen. Se chama Como o Homem Pensa. Um pequeno livro, escrito em 1903. É um clássico. Temos um programa de treinamento.
Treino as pessoas uma vez por ano e nesse programa, uma das primeiras coisas que eu faço é enviar-lhes este livro. Envio este e logo em seguida envio outro. Um é para tirá-los da caixa e fazê-los pensar grande, e o outro é para que monitorem seu pensamento. Quando você começa a pensar da mesma forma que é mostrado no livro, como o homem pensa, começa a monitorar seus pensamentos. Temos que estar atentos a que diabos acontece bem aqui na mente. Earl Nightingale costumava dizer, se as pessoas dissessem o que pensam, estariam mudas. Me inclino a estar de acordo com o que ele disse. Não queremos confundir a atividade mental com o pensamento. De toda forma, dizemos que essa é a mente, e a dividimos em duas partes. E aqui é onde começa a ficar interessante. Eu estava procurando este livro, e o deixei na cadeira ali atrás do palco. Se você ficar sentado em cima dele, é capaz de passar muita energia através de você. Eu carrego uma cópia desse livro comigo desde 1963. Pode perceber que eu tenho lido há bastante tempo. Percebi aqui que uma pessoa formalmente educada não necessariamente tem conhecimentos gerais ou especializados em abundância. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu tanto as faculdades da mente que pode adquirir o que quiser, ou o seu equivalente, sem violar o direito dos outros. Quem de vocês sabe qual é a faculdade da sua mente? 1, 2... Não é surpreendente? Raramente alguém sabe o que é. Quantas pessoas têm uma memória perfeita? Só eu? Quantas pessoas querem uma memória perfeita? Quero que vejam ao seu redor. O público é de diferentes épocas da vida, idades diferentes, gêneros diferentes. Ainda assim, ninguém levantou a mão por ter uma memória perfeita. Vocês sabiam que cada um de nós tem uma memória perfeita? Sabiam que posso ensinar-lhes a memorizar este livro? Não existe esse negócio de memória ruim. Só há memórias pouco utilizadas. A memória é um fator intelectual. Desenvolva sua memória assim como você desenvolve seu corpo, com exercícios. Se eu coloco esse braço nessa posição e mantenho-o parado, em um período curto de tempo ele se tornará inútil. Da mesma forma, se você levantar um peso com este braço, teria músculos grandes e poderosos aqui. Parece bastante óbvio que eu não tenho feito nenhuma dessas coisas. Porém, se eu tivesse feito, vocês sabem exatamente o que aconteceria. Ganharia músculos. Acontece o mesmo com a nossa mente. Ela se desenvolve. Algumas pessoas dizem, tem uma memória fraca. Não, você tem uma memória perfeita. De onde você tirou a ideia de que tem uma memória fraca? Quando você era pequeno, deve ter escutado dos seus pais. Você tem uma memória fraca. Agora você diz isso, eu tenho uma memória fraca. Você só está copiando a mensagem. Não existe esse negócio de memória fraca. Você tem várias maravilhosas faculdades mentais. Eu disse que uma pessoa educada não necessariamente tem conhecimentos gerais ou especializados. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu tanto as faculdades de sua mente que pode ter ou adquirir o que quiser, ou seu equivalente, sem violar os direitos dos outros. Agora, pensamos que podemos ter tudo o que quisermos. Sim, você pode. Todas as religiões te ensinam isso. Todas as ciências te ensinam isso. De onde você tirou a ideia de que não pode? Provavelmente você tirou do seu vizinho do lado. Voltando a estes dois novamente. Mente consciente e mente inconsciente. Temos sido programados a viver por nossos sentidos. Seguimos nossa visão, audição, olfato, paladar, tato. Essa é a forma pela qual fomos programados. Os sentidos são como pequenas antenas conectadas à nossa mente consciente. São como antenas que fixam a informação captada no mundo exterior. Essa é a maneira como a maioria de nós vive. Ver nossa conta bancária nos diz como estamos indo financeiramente. Ver nossas qualificações nos diz como estamos indo intelectualmente. O boletim escolar só diz como estava a mente de uma criança por alguns minutos, em determinados dias, algumas semanas atrás. Não tem nada a ver com o nível da pessoa e com a possibilidade dela seguir se desenvolvendo. Nada. Temos provas de que o consciente intelectual, o QI, pode mudar de acordo com o clima. É verdade. O QI de uma pessoa pode mudar. Sabemos tão pouco de nós mesmos, achamos que o mais importante é que a pessoa vá para a escola e aprenda 2 mais 2 igual a 4. Isso não é o mais importante de tudo.
O mais importante é que possamos entender a nós mesmos. O importante é dar importância ao que realmente é importante. Temos que saber isso, certo? Vejamos isso. Aqui temos o que chamamos de mente intelectual. E aqui há um dos fatores de sua mente intelectual, a percepção. Com licença, qual o seu nome, senhor? Mike. Mike, vou te dizer que não há nada impresso neste livro. Estou correto, Mike? Ou estou errado? Errado. Sabe que estou errado. Não há dúvida na sua mente, ok? Com licença, qual o seu nome? Joe. Joe, vou te dizer que não há nada impresso neste livro. Estou certo ou errado, Joe? Pode ser. Você aqui. Vou te dizer que não há nada impresso neste livro. Estou certo ou errado? Certo. Como puderam perceber, tem a ver com a percepção. Não tem nada a ver com o estar certo ou errado. Concordam? O que vocês veem é alguma coisa no livro, certo? O que eu vejo não é nada no livro. Observe. Agora vocês vão dizer, esse é um pequeno truque que você fez. Porém, não é um truque. Na verdade, essa é uma lei natural do universo. É a percepção. É a lei dos opostos, polaridade. Eu posso afirmar, este é o lado direito do livro. Porém, você pode afirmar que é o lado esquerdo do livro, certo? Há uma parte interna e uma outra parte externa. Uma não pode existir sem a outra. Se eu cortar o lado direito do livro, também estarei reduzindo o lado esquerdo, certo? Se eu continuar cortando o lado direito em partes cada vez menores, farei o mesmo com o lado esquerdo, certo? É um conceito difícil de entender. A maioria das pessoas tem um problema de percepção. Quando eu digo que estou correto e que você não está, você está no lado correto a partir de seu ponto de vista. Não é sobre o que está certo ou errado, mas sobre o que funciona. Isso é o mais importante. Concordam com isso? O que funciona? O que resolverá a situação? Concorda, Mike? De verdade, é assim. É a coisa mais importante. Observem o próximo slide. Voltarei um pouco. Vontade. A vontade nos dá a habilidade de nos concentrarmos. Eu tenho um par de estátuas de Napoleon Hill na minha casa. E as tenho lá por uma razão. Eu me lembro do que quero me tornar e também do que não quero me tornar. Napoleon Hill tinha uma mente muito poderosa. Não acho que foi um bom homem, mas tinha uma mente poderosa. Alguns biógrafos disseram que sua vitória foi organizada. Outros dizem que ele tinha capacidade de sustentar a concentração acima da vontade. A vontade te permite manter uma ideia na tela principal da mente, excluindo as demais distrações do mundo exterior. A vontade é o que você usa quando se concentra. A concentração verdadeira amplia as vibrações. Sua energia fica mais poderosa. A imaginação é a mais maravilhosa, milagrosa, inconcebível e poderosa força que o mundo já conheceu. Todos temos uma. Vamos começar a usá-la. Agora a memória. A memória é perfeita. Todos sabemos o que a memória é. Agora, intuição. Qual o seu nome, senhor? Mike. Pensemos nisso. Esse é o corpo de Mike. Mas esse não é Mike. Concordam com isso? Já nos conhecemos antes, Mike? Não. Nunca nos conhecemos. Se eu disser algo a respeito de você, você me diz se eu tenho razão ou não. Ok? Claro. Quero que pensem nisso por um minuto. O corpo de Mike é uma estrutura de moléculas, um conjunto de energia. A energia saindo de seu corpo é tão poderosa que penetra a câmera e você pode fotografá-la. Se o Mike mudar as imagens na mente dele, a densidade e a cor dessa energia se transformará. Vocês receberam um fator intelectual chamado intuição, que te permite reconhecer esta energia e lê-la. Mike opera predominantemente com o lado esquerdo do seu cérebro. Tem um pensamento consistente de ordem, do tipo, por que assim? Se for casado, sua esposa diria que você é teimoso. Também tem um outro lado, que é o outro extremo. Tem um lado tímido e sensível. Não é dominante, mas está aí. Talvez 10, 15 ou 20%. Você tende a manter os seus sentimentos no interior. Você deveria expressá-los, senão terá problemas estomacais, se continuar suprimindo. Se eu fosse contratar alguém para fazer este programa, iria contratá-lo, porque você gosta de ordem ao seu redor. Seria um bom engenheiro, contador, advogado, qualquer uma dessas profissões.
porque você opera dominantemente com o lado esquerdo do cérebro. Se fosse vender algo, usaria um monte de números e cifras. Se fosse comprar, veria um monte de números e cifras. O vendedor diria, Mike, pense nisso um pouco. E você diria, volta em uma semana. O quão preciso eu fui? Provavelmente 95%. Ei, por que você não me dá esse 5%? Eu acho que eu estou 100% certo. Veja, na realidade Mike não esconde nada. Se levá-lo para comer algo, leve-o para comer carne e batatas, porque certamente ele não quer muita coisa, mas quer algo substancial. No meu caso, me dê qualquer coisa para comer, só para aliviar a dor, e já fico bem. Mike não é assim. E tem persistência, é um homem de negócios. Ele gosta de ter dinheiro e de conquistá-lo. Se ele me dissesse que não pode comprar algo, saberia que ele está mentindo. Você ao lado dele também é um pouco assim. De fato, podemos perceber a energia ao redor das pessoas. Quantos creem que eu tenho um talento especial por poder fazer isso? Eu não tenho nenhum talento especial. Só desenvolvi algo que todos nós temos, que é o fator intuitivo. Desenvolva esse fator intuitivo e se dará conta que simplesmente saberá o que acontece à sua volta. Você pode ler as pessoas como um livro. Qual o seu nome, senhor? Chad. Chad também tem um lado tímido e sensível. Ele realmente tem. Ofendem seus sentimentos com muita facilidade. Ele é igual a você, Mike, só que a mente dele tem o lado direito dominante, com uma parte do lado esquerdo desenvolvida. No seu caso, é o lado esquerdo que é dominante, com um pouco de lado direito. E Chad também é bastante criativo. Muitas ideias criativas fluem em sua mente. Porém, é bastante sensível. Bastante preciso, certo? Sim. Provavelmente se sente desconfortável por eu estar falando sobre isso aqui. A última é a razão. Compreendam isso. Assim que você assiste a este DVD, você deseja adquiri-lo. E você fica assistindo isso de novo, de novo e de novo. Porque o que vamos mostrar agora é de suma importância. E muita gente jamais entenderá isso. Em toda a sua vida. Isso custa milhões. Eu posso ganhar $1 milhão tão facilmente que isso te enlouqueceria. Ganhar dinheiro é uma coisa simples, quando você sabe como. Se você não sabe como, pode trabalhar a vida inteira e não obtê-lo. A mente consciente é a mente intelectual, e a mente consciente é capaz de pensar. E é muito importante compreendermos isso. Isso é o que a maioria das pessoas não faz. Basta observar o comportamento das pessoas. Nunca faria o que estão fazendo se estivessem pensando. Nunca diria o que dizem se estivessem pensando. Temos a habilidade de pensar. Temos acesso a um poder infinito e podemos construir qualquer ideia na nossa mente. Todos os grandes líderes, por mais longe que você vá na história, nos ensinaram que nos tornamos o que pensamos. No que você pensa? Você tem a habilidade de aceitar ou rejeitar qualquer ideia que chegue até você. Se você estiver assistindo às notícias ou lendo o jornal, te dirão que a economia está em baixa. Quando ouvir isso, diga, não para mim. Esse será o melhor ano que eu já tive. Como aconteceu na Grande Depressão. Havia muita gente ganhando milhões. Nem todos perderam dinheiro. Observe. Ter esse tipo de atitude é uma das coisas mais brilhantes que você pode fazer. Eu estava conversando com uma senhora aqui mesmo, durante o intervalo, e ela me dizia que tinha um conjunto de fitas, com os princípios de Napoleon Hill. Ela escutava aquilo e me disse que as coisas iam muito bem. Porém, por alguma razão, ela deixou de escutar as gravações, e as coisas começaram a seguir por outro rumo. Nós somos influenciados por sugestões. A sugestão é uma das mais poderosas forças do universo. Observe, você só vem aqui de vez em quando, só quando começa a baixar de nível. Observe, você vem aqui só de vez em quando, só quando começa a baixar de nível. E isso o faz subir novamente. Creio que você deveria escutar esse tipo de coisa todos os dias. Lemos o jornal todos os dias. Comemos todos os dias. Tomamos banho todos os dias. Que tal se recarregarmos nossa mente todos os dias? Estamos lidando com a força mais poderosa do universo. Estamos lidando com a mente. Agora, a sua mente subconsciente não tem a habilidade de pensar. Não pode escolher. Não pode rejeitar. Só pode aceitar.
A mente consciente pode rejeitar. Você quer rejeitar muitas coisas. Quando as pessoas ficarem reclamando, mantenha-se longe delas. Eu não quero passar meu tempo com alguém que fale sobre o quão ruins as coisas estão, ou que falem que não conseguem fazer as coisas. Sua mente subconsciente aceitará qualquer coisa, e o que entra pelo subconsciente deve ser expressado pelo corpo. O subconsciente não consegue diferenciar o que é real e o que é imaginação. Levantem a mão dessa forma. Isso. Todos dessa forma. Coloquem-na em seu queixo, por um instante. Agora, onde está seu queixo? Viu? Você aqui na frente está pensando. Por que levamos a mão à bochecha? Porque eu fiz esse gesto. Se eu digo, sigam-me, e salto de um penhasco, vocês fariam? Observem. Tendemos a fazer o que vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos e provamos. E não pelo que pensamos. Você sabe que esse não é seu queixo. Você diz, bem, você sabe que esse não é seu queixo. Você diz, bem, você pôs a mão na bochecha. Essa é a sua defesa. A sua mente subconsciente aceitará qualquer coisa. Assim é como você e eu éramos no começo. Quando um bebê nasce, a sua mente subconsciente está completamente aberta. Você pode colocar qualquer coisa lá, porque a mente do bebê está aberta. Todo pensamento que passa ao redor de um bebê vai direto para a mente do bebê. Você foi um bebê. Volte e pergunte a si mesmo, como era o ambiente no qual fui criado? Com o que as pessoas trabalhavam? Qual era a atitude delas com relação ao dinheiro? Qual era a atitude delas com relação ao potencial? Se começarmos a nos fazer essas perguntas, saberemos que está tudo programado na nossa mente subconsciente. Qualquer ideia que entra repetidamente em nosso subconsciente se fixa ali, e isso é o que chamamos de mente condicionada. É um conjunto de ideias fixadas. As ideias fixadas são mais conhecidas como hábitos, e um conjunto de hábitos é chamado de paradigma. Quando criamos o hábito de fazer certas coisas? Quando uma ideia se fixa na nossa mente subconsciente. É a repetição. Lembre-se da primeira vez que você dirigiu um carro. Certamente, você achou que iria se matar. O mesmo pensou a pessoa que estava ensinando. Por isso estavam tão assustados. Você estava tendo um momento terrível, a embreagem, os freios, e agora você dirige com o joelho, procurando uma caneta, falando no celular e ainda estando no trânsito. É a mente subconsciente que está fazendo isso. Quando você está na estrada, seu subconsciente está te levando. Você não presta muita atenção. Seu subconsciente faz isso. Vamos mudar para um transporte pesado. E há uma grande pintura, veículo pesado. Você sai do piloto automático para o modo consciente e se agarra ao volante. Quando você relaxa, volta ao modo anterior, e a mente subconsciente assume o controle. Tudo isso foi automatizado, quando você e eu fomos programados. O problema é que fomos programados com as limitações de outras pessoas que nos ensinaram. De onde se originaram as limitações dessas pessoas? De alguém que pensava dessa forma. Temos que entender isso. Alguém até pode ser responsável por nos fazer ser quem somos, mas nós somos responsáveis por mudar isso. Há um poder de pensamento fluindo para a sua consciência. Pode pensar o que quiser, mas o paradigma vai ditar o que você vai fazer de fato. Os pensamentos são altamente controlados pelo paradigma. Se a sua condição for, por exemplo, $15 mil por ano, quais são as probabilidades de ganhar 115 mil? Todos têm sonhado com isso periodicamente. Porém, se pensar de verdade nisso, pode conseguir. De fato, se você decide que irá conseguir, provavelmente assim será, em um período de tempo relativamente curto. Se você quisesse aprender a pilotar um avião, o que você faria? Você não iria ao barbeiro ou ao açougueiro. Você iria procurar um instrutor de voo realmente qualificado e faria exatamente o que te dissessem. Por que não fazemos isso com relação ao dinheiro? Esse é o ponto em que todos concordam. Você se torna aquilo que pensa. O pensamento entra, a força do pensamento entra, você escolhe o pensamento, pode pensar o que quiser. Comece a monitorar seus pensamentos. E no segundo em que você começa a sair da caixa, o paradigma virá e dirá: você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Você deve ter alguma razão para achar que não pode fazer. A verdade é que você pode fazer qualquer coisa que queira fazer. Os paradigmas influenciam o seu pensamento. E te direi algo mais. Os paradigmas influenciam o que você faz. A escola tem estado interessada em que você assimile o livro para sua mente consciente.
O que é importante na escola? O importante na escola é ler o livro, lembrar o que está escrito no livro e repetir o que está escrito no livro. Se você fizer isso, terá ótimas notas no boletim. E te dizem que você é uma pessoa educada. Há muitas pessoas educadas desempregadas. Elas lembram o que está escrito nos livros, mas já não importa mais. Por pouco, não aconteceu o mesmo conosco. Há muito dinheiro desperdiçado. As empresas já não estão produzindo tanto. Se não produz, querido, rua. Pode chorar, brigar, fazer tudo o que quiser, mas você não serve mais para trabalhar aqui. Se você não está produzindo bem, não serve para a empresa. É um conceito simples. Se uma empresa está pagando pessoas por baixo desempenho, então a empresa também vai mal. Se pudermos repetir informações, nós conseguiremos obter sucesso. Mas não é assim. Porque pode até repetir informações, mas o paradigma seguirá controlando seu comportamento. A escola nos dá o conhecimento. Por outro lado, a escola não nos ensina como alterar os paradigmas. Se não aprendermos a alterar os paradigmas, nunca teremos sucesso. Vocês querem melhorar seus resultados. Não vieram aqui à toa. Não acredito que você veio aqui por não ter nada para fazer. Creio que vocês já sejam bastante ocupados. As pessoas que não têm nada para fazer não viriam para cá. É um paradoxo. Elas precisam mais que vocês. O que o programa diz que temos que fazer? Essa é a maneira que estamos programados. O ponto de início são os resultados. Observem os resultados que obtemos. Os resultados causam os pensamentos que temos. Certamente esta é uma fórmula para perder. Porém, essa é a forma que operamos. Vemos o raio-x, vemos a conta bancária, vemos a relação de preços. Se você deixa que os resultados atuais controlem seu pensamento, você está no caminho do fracasso. Os pensamentos causam sentimentos. Os sentimentos causam a ação e a ação produz mais do mesmo. Se você está tendo problemas financeiros neste momento, provavelmente os tinha há um ano atrás. Se um aluno teve um boletim nota D na escola, provavelmente também teve no ano passado. Pensamos que temos que absorver mais informação. Não. Ponham os livros de um pouco de lado. Os adultos devem ensinar as crianças um pouco sobre elas mesmas. Faça com que se vejam como estudantes honrados. Faça com que relaxem completamente quando fizerem suas provas. Eles já têm toda a informação, só precisam colocar para fora. Têm que começar a ver a si mesmos como merecedores da boa vida que desejam. Quando deixei a escola pública, a senhora Stone, que era uma boa pessoa, me disse: Bob, para onde você vai? Disse a ela: Vou para Melbourne College. E ela disse: Não, Bob, não faça isso. Vá para outra escola. Se você for para lá, nunca irá bem no mundo dos negócios. Isso é muito importante. Passaremos por isso rapidamente. Você está vivendo no conhecimento e na ignorância. Todos vivemos em ambos. Sabemos certas coisas, desconhecemos outras. Vamos parar para pensar, porque isso é muito poderoso. Você pode pensar o que quiser. Quando a pessoa não entende algo, isso tem a ver com a dúvida e a preocupação. Eles pegaram um poder que não foi adulterado, que não tinha forma, e lhes deram uma forma negativa, uma imagem negativa. Internalizamos essa imagem negativa e configuramos como a única possibilidade. Isso gera uma vibração de medo. O medo só pode ser expressado por esse instrumento em que você vive, seu corpo. O medo se expressa pelo corpo, através da ansiedade. A ansiedade não é expressada, é reprimida. Essa repressão se transforma em depressão. Essa pessoa está no caminho da perdição. Nem sequer sabe o que está fazendo. A depressão se transforma em doença. A doença se transforma em desintegração. Isso é um processo. Isso acontece tão rapidamente que a pessoa nem sequer sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? A ignorância é o seu problema. O que tomam para a ansiedade? Valium ou algo assim. Nós tomamos Prozac, Valium ou qualquer outra droga. Ficamos tão atordoados que nem sequer sabemos o que estamos fazendo com nós mesmos. Deveríamos educá-los? Sim, absolutamente. O que é educação? Fazer com que a pessoa tenha consciência de si mesma e de sua vida. Trazer coisas boas para a pessoa. Voltemos ao pensamento. Queremos aprofundar o entendimento. Só há uma forma de aprofundar o entendimento. E você está fazendo isso agora. Você está estudando. Não há outra forma de desenvolver o entendimento. É disso que se tratam todos esses programas. Sullivan disse: para tudo que você receber, receba entendimento. O entendimento é o que o leva à fé. É o oposto a esse demônio do medo. James Allen disse:
O medo pode te matar, tão rápido quanto uma bala. E pode. A base da fé se expressa pelo bem-estar físico e mental. Agora o bem-estar é expressado. Quando você pergunta a alguém que está em uma boa vibração, "Olá, como está você?", você jamais escuta, "Eu estou realmente animado." Eles não fazem isso. Você percebe na forma como caminham, percebe na maneira como falam. Você percebe na forma como eles cumprimentam as pessoas. Estão vivos. E eles sabem. Isso se converte em aceleração. Estão aumentando a velocidade. Esta é a forma que o universo funciona. Sabem por quê? Porque está à vontade, não está tenso. A pessoa que está ansiosa, deprimida, seu corpo fica tenso. Não há dúvida porque o seu coração acaba parando. Experimente estender seu braço e contraí-lo. Vamos ver quanto tempo consegue mantê-lo assim. Assim é o corpo de algumas pessoas. Nós devemos manter nosso corpo em um estado de relaxamento, e logo esse poder flui livremente pelo corpo. Não há energia desperdiçada. Mantenha-se nesse estado e a energia percorrerá livremente, se sentirá muito melhor, e você se tornará bastante criativo. E isso se chama criação. Em que você pensa? Passa seu tempo pensando em quê? A maioria das pessoas passa o tempo pensando nas coisas que acontecem ao seu redor, em um determinado período de tempo. Ignorar o poder dos paradigmas influencia seu julgamento. É pôr a si mesmo em risco quando estiver explorando o futuro. Vocês precisam entender essa ideia de paradigmas. Como eu falei para vocês, adquiram este DVD, assistam a isso. Se você decidir desenvolver a sua mente, colocará esse DVD e o assistirá todos os dias, por pelo menos 2 meses. Todos os dias. Você acorda de manhã, seria o melhor investimento de tempo, porque é a repetição de assistir de novo, que o fará se levantar e mudar a situação. Posso mudar meu paradigma? Sim. Pode ter certeza de que pode. Quando você sabe que pode mudar seu paradigma, tem esperança. Eu estava descontrolado, triste, doente e quebrado. Estava perdido. Não tinha esperança. Não conseguia ver como poderia mudar. Sabem quem me deu esperança? Ray. Ele me deu esperança. Sabe o que acontece quando você tem esperança? Significa que você tem opções. Agora, perceba a diferença. Eu adoro isso. Que história diferente as pessoas teriam para contar se adotassem um propósito definido e permanecessem nesse propósito até que se tornasse um propósito de consumo total. Eu amo este livro. Realmente amo. A maioria das pessoas são coadjuvantes em seu próprio filme. De verdade são. É triste. Escrevem um roteiro, são o agente de elenco, são o diretor, são o produtor executivo, fazem tudo o que tem para fazer e dão a si mesmos uma única aparição, talvez uma linha do roteiro. Parem de agir assim e se vejam como estrelas. Dizem, Deus, eu desejaria poder fazer isso. Podemos fazer o que quisermos, qualquer coisa que quisermos. Só temos que dizer o que realmente queremos. Não o que eu acho que posso fazer, que posso pagar. Sim, o que eu quero. A vida não é uma corrida pela sobrevivência. Não te deram outro pedaço da maçã. É assim que é. Eu me lembro quando estávamos em uma turnê em Atlanta e eu trabalhava na corporação Nightingale. Ou se levantou e lentamente começou a caminhar pelo corredor. E alguém perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, essa é a maneira como a maioria das pessoas vive a vida. Andam na ponta dos pés pela vida, esperando ficarem seguros para quando a morte chegar. É verdade. É assim que a maioria das pessoas vive. Vamos levantar e fazer o que queremos fazer. Aqui há uma lição para vocês a respeito das metas, que é absolutamente incrível. Certifiquem-se de lembrar-se disso. Quando a maioria das pessoas escolhe suas metas, elas escolhem fazer coisas que já sabem fazer. Dessa maneira, é mais seguro. É um caminho limitado, mas é mais seguro. Lembram que falamos sobre o nível de conhecimento? Dissemos que suas metas faziam você crescer. Esse é o propósito. A meta não é acumular. O dinheiro não é para acumular. Nunca tenho dinheiro suficiente. Nunca. Sabem por quê? Porque sempre estou fazendo algo além dos meus limites. Isso me ajuda a crescer. Quero melhorar o que faço. Quero começar outro negócio. Todo mundo diz, melhor diminuir a velocidade. Não, eu quero fazer. Assim atrairei mais coisas. Temos que seguir adiante. Pare de ir atrás de coisas que já sabe fazer. Entenda isso.
Pessoas não resistem a mudanças. Pessoas resistem a serem mudadas. Se você for falar de mudar uma pessoa, uma parede surge. Porém, se decide mudar algo, sem problemas. Dizemos que as pessoas resistem a mudanças. Não é bem assim. Pessoas resistem a serem modificadas. Deixe-me mostrar isso no slide. Você se une a pessoas que te fazem sentir confortável. Vocês estão na mesma frequência. Como dizemos que isso se chama? Conhecimento consciente de vibração. Você se reúne com pessoas que estão com a mesma vibração que você. Se você é miserável, não fica feliz com pessoas felizes. Você precisa estar com pessoas miseráveis. Se você está feliz, não se sente bem quando está com pessoas miseráveis. Você precisa estar com pessoas felizes. Você não vê grandes produtores reunidos com pequenos produtores, e você não vê os pequenos produtores reunidos com os grandes. Você não vê gente rica vivendo em alguns bairros, e você não vê gente sem dinheiro vivendo onde vivem os ricos. Você atrai pessoas que estão em harmonia com você. Essa é a lei da atração, e é assim que funciona. Energia atrai energia semelhante. Agora eu decido que vou me desenvolver. Vou fazer o que eu acho que posso fazer. Começo o negócio. Tenho um plano. Todos temos que ter um plano. Vou para o escritório e pego uma pasta. Armazeno arquivos no computador. Faço planilhas. Está tudo muito claro. Temos um plano. Cara, estamos orgulhosos do nosso plano. Mas sabe de uma coisa? Não vamos a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não temos inspiração. Aqui, vamos colocar algo que acreditamos que podemos fazer. Estamos nos esforçando, mas não há inspiração nenhuma. Além disso, não há apoio. A pessoa que o acompanha não vai te apoiar. E você não está inspirado, porque só faz o que acha que pode fazer. Porém, você tem um plano que não fará nada por você, só te dará mais trabalho. Agora, se você faz o que quer, começa a fantasiar. Te ensinaram que isso não se faz. Quando você era um garotinho, podia fantasiar. A mamãe não ligava se você pegasse os potes e panelas, fazia coisas legais com elas, porque estava criando fantasias. Mas quando você foi à escola, o professor te disse: preste atenção. Estava sendo mal, porque não estava prestando atenção. Sua mente estava divagando, estava fora da sala. Seu corpo estava ali, porém você fez uma viagem e foi punido. Quando punem alguém por tanto tempo, deixará de fazer isso, porque o estão castigando. Agora temos essas grandes empresas, com pequenos departamentos de criação. Por quê? Não queremos pessoas fantasiando. A fantasia cria coisas. Esse prédio foi criado porque alguém fantasiou isto alguma vez. Ocorreu a alguém colocar vários andares um em cima do outro. Disseram que isso nunca funcionaria. Então, faremos o que sabemos, ou faremos algo que acreditamos que podemos fazer. Mas não há inspiração. Dessa forma, voltamos a fazer o que sabemos. Nos chateamos aqui e voltamos a fazer o que acreditamos e que podemos fazer. Porém, não há inspiração nem suporte. Por isso desistimos. E esse é o final da história. Nos pi todos e não ganhamos. Mas o seminário me disse para que eu usasse minhas metas e eu as usei. Disse que eu podia fazer o que eu quisesse. Bem, tem que ser realista. Isso é realista, seu tonto. Não é só para quem quer voar longe. Observem isso. Estas são 3 etapas para criar a vida que deseja. Se quer saber o que quer, tem que fantasiar. Começa assim. Você cria uma fantasia e você se vê fazendo o que quer. Não importa como você fará, só cria fantasia. Veja a imagem, não importa onde está o dinheiro. Agora tem que converter esta fantasia em uma teoria. Antes que possa convertê-la em uma meta, tem que passar por um teste. A teoria é uma ideia em nossa mente consciente. De verdade, estamos doando nossas melhores faculdades mentais para que se desenvolva. Mas temos que fazer um teste. Temos que perguntar: sou capaz de fazer isso? Se todas as coisas são possíveis, se este é o universo em ordem, e se temos todo o poder dentro de nós, sim, eu posso fazer. Não sei como. Não tenho a mínima ideia. Estou aqui cheio de dúvidas. Não sei de onde vem o dinheiro, mas sim, sou capaz de fazer. A segunda pergunta é: estou disposto? Disposto a quê? Disposto a pagar o preço?
Se você não paga o preço, não recebe a recompensa. Eu lembro que minha esposa começou seu próprio negócio. Ela estava insegura. Quando eu ia ao quarto, às vezes havia cobrir o rosto com a coberta. Ela fez literalmente isso. E eu perguntei, o que diabos está fazendo? Estou com medo. Mas do que você tem medo? Eu não sei. Então eu disse, bem, por que você não desiste? Bem, aí ela ficou com raiva e chegou a um ponto que um pouco de medo já não a preocupava mais. Posso dizer que já fiz o mesmo. Não cheguei a me esconder embaixo dos cobertores. Mas Deus, era terrível. Estou disposto. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Se você não estiver disposto a pagar o preço, não merece a recompensa. Você tem que estar disposto a vir a essas reuniões. Tem que estar disposto a investir nos programas. Você tem que estar disposto a fazer tudo isso. Se não for assim, você não merece a recompensa. No momento em que você responde sim a essas perguntas, agora você tem uma meta. E você quer imprimi-la no universo da mente subconsciente. E quando você faz isso, todo o universo vem te ajudar. Isso pode soar como uma declaração bizarra, mas vou te dizer. E se eu tivesse um ano para explicar, eu poderia fazê-lo. Isso é exatamente o que acontece. Se você quiser atrair alguém da China, você atrairá. Não estamos neste auditório por acidente, sabiam? É esperado que estejamos aqui neste exato momento. Sempre estará na hora certa, no lugar certo, pelo motivo certo. E essa ideia começará a se converter em algo que podemos chamar de fato. Quando estiver nessa posição, poderá criar fantasias maiores e melhores. E isso se chama processo criativo. Você não precisa saber como vai fazer, só tem que saber que vai fazer. Essa é a situação. Você começa a fantasiar, você vê, você crê, e você realiza. Como vocês acreditam que esse homem subiu essa encosta? Acreditam que quando ele estava no começo, ele sabia todos os passos que ele iria percorrer para chegar no topo? Não, posso garantir que não. Ele sabia que iria chegar ao topo da encosta. Ele decidiu, colocarei essa estaca aqui e essa estaca aqui, apoiarei um pé aqui e outro aqui. Esse foi o primeiro passo. Ele se adaptou às mudanças no ambiente, às circunstâncias e condições, e então seguiu para o próximo passo. Assim foi como ele chegou ao topo. E foi assim que Hill chegou ao topo da montanha. E foi assim como Edison criou a lâmpada. E foi assim como os irmãos Wright levantaram seu avião dos sonhos. E foi assim como construímos a internet. Querem saber de uma coisa? Assim é como você criará a vida que quer. Um passo de cada vez. Você sempre vai a um lugar que não conhece, e isso é assustador. Porém, eu acredito que se você não viver com alguns riscos, você não chegará a lugar algum. Você tem que saber para onde vai, e você tem que saber que chegará lá. Não é assim que fazemos? Sabe o que disse o Dr. Wernher von Braun quando John Kennedy perguntou o que era necessário para levar um foguete à Lua? Ele disse, a vontade para fazê-lo. Nightingale disse, o êxito é a realização progressiva de um ideal merecedor. Você precisa de um ideal que realmente queira. Tem que ser tão grande, tão compensador, que não haja tempo para escutar histórias de pessoas que não têm tempo para viver. O que você realmente quer? Observem isso. Praxis é a integração da crença com o comportamento. Você diz que acredita nas coisas, mas seu comportamento indica o contrário, que você nunca ouviu a respeito daquilo. Temos que integrar nossas crenças com o nosso comportamento. É muito importante. Você tem sua mente consciente e constrói uma crença. Logo, você imprime essa ideia na mente consciente. Entenda isso, haverá um pouco de guerra. Quantos aqui acreditam no que eu expliquei hoje? Acreditam porque sabem que é verdade. Quando escutam uma verdade, só sabem que é. Há um problema quando vamos executar isso, e essa crença controladora que está aí. Nos foi ensinado a acreditar que certas coisas que não podemos fazer.
Nos foi ensinado que, por causa disso ou por causa daquilo, não funcionará. Te direi um bom livro para ler. Saído da Escravidão, de Booker T. Washington. Esse era um cara que tinha tudo contra ele, mas ele tinha uma imagem e só seguiu adiante. Fez o que tinha que fazer, e fez bem. Costumava dizer às pessoas que limpavam pisos: se você está limpando pisos, saiba que Booker T. Washington também limpou pisos. Ele fez o que quis, e essa é a forma que devemos fazer. Usar nossas melhores habilidades, obter esse conhecimento. E a única forma de termos esse conhecimento é continuarmos estudando. Temos que entender que, sim, há uma ciência para ficar rico. Vou contar uma história. Eu estava voando para a Malásia, estava mexendo na calculadora com palavras ou números. Se você for a Kuala Lumpur de Toronto, são 25 horas de viagem aérea. Isso é uma viagem longa. Se você for um pouco além disso, começará a voltar. Sendo assim, tinha muito tempo para pensar. Estava no avião e escrevi $1 milhão, um número 1 e 6 zeros. Eu já ganhava $1 milhão ao ano há muito tempo. Conheço muitas pessoas que ganham $1 milhão e a maioria delas não é tão inteligente. Alguns deles são absolutamente brilhantes, mas nem todos são tão inteligentes. Pode ser até que eu seja um pouco mais inteligente agora, mas antes eu era um dos caras mais estúpidos da cidade. Mas eu estava ganhando todo esse dinheiro. Não tem nada a ver com ser inteligente, é uma decisão. Estava no avião e comecei a pensar: o que estas pessoas fazem? Comecei a pensar no que fazem as pessoas que ganham $1 milhão. O que elas fazem de tão diferente? Primeiramente decidiram que iriam fazê-lo. Então começaram a fazer. E essas pessoas vêm de diferentes histórias de vida. Porém, todas as que conheci faziam isso que vou mostrar a seguir. Mike e eu conversávamos sobre as pessoas que são viciadas em seminários. E eu digo que sou um viciado em seminários há 40 e tantos anos. E eu não quero que seja de outra forma. Sinto muito pelos que não são. Essa é uma maneira muito rude de dizer que a pessoa está bastante interessada em autodesenvolvimento. Observei as pessoas que ganham essa quantidade de dinheiro e pensei: cada uma delas, sem exceção, estão focadas nos estudos. Nunca param de estudar. Tem um conjunto magnífico de CDs, DVDs e até fitas cassete. Eu tenho os velhos toca-fitas. Tenho tudo isso. O toca-fitas que eu costumava levar ao dirigir para o escritório de Vic Conan, em Chicago. Então pensei: deveríamos ensinar as pessoas a ganharem $1 milhão. Quando desci do avião, isso faz um tempo, foi em 1990. Desci do avião e peguei o telefone. Liguei para Mark Victor Hansen. Ele se foi. E estava no meio da noite aqui nos Estados Unidos. Porém, eu estava pensando naquilo e acabei tirando da cama, porque eu estava animado. E assim que eu disse a ele o que eu iria fazer, ele respondeu: que ótima ideia. Tinham muitos outros, Jack Canfield, Mark Victor, entre outros. E juntos, fizemos um programa que ensinamos no Havaí. Ensinamos as pessoas a ganhar mais dinheiro. Nós sabíamos como ganhar dinheiro e ensinamos as outras pessoas. Uma das coisas que ensinamos era que deviam se desenvolver todos os dias. Deviam estudar todos os dias. Comemos todos os dias, tomamos banho todos os dias nos vestimos. Existem coisas que fazemos todos os dias, religiosamente. Também devemos estudar todos os dias. Também tem que dedicar uma parte de seu esforço e seu tempo ao seu desenvolvimento. Tome esse livro, pense em riqueza, leia isso todos os dias. Então Jack e Mark tiveram a ideia de escrever um livro. Proctor, por que não escrevemos um livro? Nos reuníamos regularmente em sessões de brainstorm. E eles perguntaram isso. Temos boas histórias, vamos contar-lhes essas histórias. Tinha uma pessoa, quando começamos a escrever o livro, lembre-se desse nome, Cindy Spitzer. Não recebi crédito nenhum por falar isso. Ela está morando em algum lugar da Filadélfia. E ela disse o seguinte: deveriam colocar o título do livro de Chicken Soup for the Soul, sopa de galinha para a alma. Vamos juntar 101 histórias, empacotá-las e vendê-las. Essa é uma grande ideia. E Mark disse:
vamos vender 15 milhões antes da virada do século. E eu pensei, sou otimista, mas isso parece meio distante. Se estivesse falando em 1 milhão, tudo bem. Agora 15 milhões? E vai fazer isso tudo antes da virada do novo século? Bem, eles não venderam 15 milhões. Venderam 74 milhões. E foi considerado o fenômeno publicado da década. Entendam isso. Eles não escreveram nada. Nunca escreveram livro nenhum. Nenhum. Tinham outras pessoas escrevendo histórias, enviando-lhes. Tinha outra pessoa juntando as informações, outra editando, outra publicando, outra vendendo, e eles recebiam o dinheiro. Sabem por quê? Porque foi ideia deles. Isso é o que chamamos de propriedade intelectual. E surgiu porque eles estudaram e expandiram suas mentes. E isso é o que os trouxe aqui. Bem, dissemos que muitas pessoas são coadjuvantes em seu próprio filme. Vocês não são diferentes de Mark, Jack, Bob, Lee ou qualquer outro. Com vocês é exatamente igual. Se vocês desejarem algo, desenvolvam sua mente para conquistar o que querem. Os DVDs têm isso, que vocês precisam. Vocês têm que comprá-los e começar a assisti-los. Não tem que assistir tudo de uma vez. A cada manhã, durante 15 minutos, como se você estivesse exercitando o seu corpo. As pessoas costumam caminhar. Pode ouvir isso enquanto caminha. Todos os dias, a mesma quantidade de tempo por dia. A melhor parte disso é que tudo está sendo gravado. Sabiam que 66% de tudo que estou dizendo agora será esquecido amanhã quando você acordar? 90% a 100% terá sido esquecido em um mês. Porém, se você continuar repetindo, se você continuar reprogramando sua mente, verá que vai começar a funcionar. Isso é o que os atores fazem. Conheço vários atores, atores consagrados. Sabem de uma coisa? São pessoas comuns, como você e eu, mas se tornaram grandes atores, porque programam o script em suas mentes, até se tornarem o personagem principal. E isso é o que você tem que fazer. Algumas dessas informações valem milhões. Não sei se você se deu conta do quão valioso este material é. Tenho estudado isto há 43 anos, com as pessoas mais brilhantes do mundo. Temos tudo isso gravado em um disco, que você pode ver, escutar e repetir de novo, de novo e de novo. Porém, sempre fazendo isso pensando em seu objetivo pessoal. Informação fenomenal. Não saia daqui sem tomar uma grande decisão, e que você vai fazer algo grandioso com ela. Quero parabenizar ao Michael pelo trabalho que tem feito. Ele tem feito um ótimo trabalho há bastante tempo. Não conheço ninguém no mundo que esteja fazendo isso. E agora resolveu, de uma forma inteligente, colocar tudo isso em um DVD. Guarde isso. Coloque isso em seu conjunto de DVDs. Assista um pouco cada dia, até saturar sua mente com isso. Perceberá que isso trará um incrível retorno financeiro para você. As pessoas que eu trabalhei e que ganharam milhões são pessoas comuns, como você e eu. A diferença é que eles têm a ideia e eles a aplicam. Eles aplicam e eles aplicam. É uma aplicação, não é só estudo. Também devemos aplicar na prática. Muito obrigado.